Pessoal, boa noite, tudo bem? Vou aqui estar adicionando as nossas pessoas convidadas para a nossa live. E assim que você for entrando, você pode já chamar alguma pessoa que você gostaria muito que assistisse também a essa live. Boa noite, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Olá, ouvindo tranquila? sim, você está me ouvindo bem? Tranquilo, perfeito. Certo. Vamos aqui. Só terminar de adicionar Hum, e a gente já começa. É bem tranquilo. Isso. Acho que agora vai dar certo. Deu certo. Olá, Olá, agora sim. Boa noite, Boa pessoal. noite, tudo bem? Tá ouvindo bem? Tranquilo? Tô ouvindo bem, tô tranquila. Certo. Ótimo. Então podemos começar a live. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui para assistir a nossa live ou está aqui assistindo ao vivo. Eu peço que utilizem o botãozinho de aviãozinho para enviar esse vídeo para pessoas que você gosta e gostaria que participasse deste debate. Ao final da live, a gente vai falar tudo sobre como enviar os dados para garantir seu certificado e para participar do sorteio do livro. Espaços seguros é o tema do mês do orgulho LGBTQIAPN+, no projeto Cafezinhos. Durante o mês de julho, estamos publicando diversos relatos de estudantes e egressos de universidade sobre o tema. Hoje estamos aqui com a live Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. A universidade é um espaço seguro? Segundo uma matéria de 2019, divulgada pelo Eu País, o mundo pode ser dividido em duas partes. Uma com 123 nações, onde ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo não sofre punição. E outra a 70 países, onde LGBTQIAPN+, é ilegal, podendo resultar com a morte. Resumindo, em cada 3 países é perigoso revelar-se como membro da comunidade. No Brasil, apesar de existirem leis que buscam proteger e assegurar os direitos da comunidade, o país lidera há 14 anos com o maior número de assassinatos dessa população. Dados de 2021 revelam uma morte a cada 29 horas. Além disso, travestis e transexuais femininas possuem expectativa de vida de 35 anos, enquanto a população em geral é de 75 anos. Em um levantamento feito pelo Datafolha em 2022, numa entrevista com 8.000 jovens entre 15 e 29 anos, os dados apontaram que 92% das pessoas que se identificam pertencentes à comunidade sofrem de pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crises de ansiedade, tristeza excessiva, transtorno alimentar e depressão. Paralelo ao processo de aprendizagem, também ocorre o autodescobrimento em questões de gênero, orientação sexual e identidade. Com dificuldade de relacionamentos pessoais em casa, jovens acabam utilizando da universidade como um espaço para se sentirem mais seguros, acolhidos e praticarem sua sexualidade. Fica a questão: a universidade é um espaço seguro para isso? Meu nome é Luan, eu estudo Engenharia Química na UTFPR de Francisco Beltrão, sou um homem branco, possuo cabelo encaracolado e estou utilizando óculos, fone de ouvido e uma camisa cinza escuro. No meu fundo, há uma parede branca e um interruptor de luz.
Hoje a gente tem o prazer de receber a Ivana, da Assessoria para Assuntos Estudantis, e a Xênia, do Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil no AP Curitiba, para uma conversa sobre esses tópicos. Então eu começo pedindo a cada uma das convidadas que se apresente e faça a sua própria audiodescrição. Pode seguir. Pode ser você, Ivana. Legal. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, o que quiserem que seja esse momento. Então, eu sou Ivana, sou assistente social. Atualmente, eu trabalho na assessoria de assuntos estudantis. Mas antes, vou fazer a minha autodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cabelo curto, uso óculos com armação escura e estou vestindo uma blusa, bege, e atrás de mim tem uma porta porque eu estou em Santa Maria participando de um evento e daqui eu estou também participando aí com vocês. Então, eu trabalho como assistente social na assessoria de assuntos estudantis da UTF-PR. Nesse departamento, ou nessa assessoria, que está ligada diretamente à reitoria da universidade, a gente faz toda a gestão dos serviços da assistência estudantil, que grande parte de vocês participam, né? Seja os auxílios estudantis, sejam os atendimentos nos núcleos, ou nos NUAPs, né? Que depois a Xênia vai falar um pouquinho. Esse é um pouco do nosso trabalho, né? De trabalhar justamente com a comunidade acadêmica, mas especificamente com os estudantes. Boa noite, Luan. Boa noite, Ivana. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu sou a Xênia Mello, eu sou uma mulher parda. Estou com uma camisa toda colorida, né, em comemoração ao nosso dia de luta. Atrás de mim, estou aqui na universidade, estou aqui no NUAP, então me avisem se minha conexão cair ou se tiver, minha voz estiver um pouco cortada. E no meu fundo tem a cortina bem destacada azul, que é uma característica aqui do espaço da burocracia, né? Com uma parede branca. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma militante, né, do movimento LG. Na minha época, eu falo que, na minha época, quando eu comecei a militar, era GLS ainda, né? Eu acho muito importante que a gente tenha incorporado nas nossas lutas outras identidades de gênero e outras formas de orientação sexual, mas eu sou uma mulher bissexual, sou casada hoje com uma mulher lésbica, né? A gente tem a nossa família, tem um filho de 9 anos, e para mim, então, esse debate, ele me atravessa tanto de maneira pessoal, porque de fato a universidade se compôs na minha trajetória como um ambiente de segurança, mas também um ambiente de violência. Então, para mim, esse debate ele é bem, bem caro, né? E aí estamos aí para construir essa política juntos. Certinho, ótimo, muito obrigado. Acredito que a gente já pode começar para as perguntas, então a gente separou algumas perguntas hoje para a live. E seguimos para a primeira delas. Então, de uma maneira geral, vocês consideram que o ambiente universitário ele é um espaço seguro para a comunidade LGBTQIAPN+? Posso começar, então? Com vontade. Sim, é um ambiente seguro, mas é um ambiente em disputa, né? Essa semana eu pensei na escola que o meu filho estuda hoje, que foi a escola que eu estudei, escrevi sobre isso hoje no Instagram. Eu fui recentemente assinar os documentos de manhã, e de manhã vão os alunos adolescentes, né? Porque é uma escola do 1º ao 9º ano. E tinha um casal de meninas de mão dadas. E quando eu vi essa cena, eu fiquei maravilhada, porque que bom que hoje as adolescentes podem exercer a sua afetividade de maneira pública, segura, mas ao mesmo tempo isso me trouxe uma tristeza, porque quando eu fui adolescente, eu não podia andar de mão dada. Quando eu ingressei na universidade em 2003, eu fiz Direito na Federal, eu lembro que o movimento estudantil que eu participava tinha feito
uma moção de apoio à Parada da Diversidade aquele ano. E aí houve uma assembleia dentro desse grupo político de estudantes pedindo a retirada dessa moção de apoio, porque dizia que as questões LGBTQIA+, não eram discussões do movimento estudantil. Então eu vejo que nessa trajetória de 20 anos, a gente conquistou muita coisa. Quando eu entrava no banheiro, naquela época, as meninas saíam do banheiro com receio de serem constrangidas por conta da minha presença. E hoje a gente vê que ainda está em voga a discussão dos banheiros, né? Mas a gente percebe que as pessoas podem transitar e exercer a sua afetividade de maneira mais segura. Mas entendo que existe, assim, situações de constrangimento, de violência, de LGBTQIA+, fobia, e nesse sentido é importante que as pessoas denunciem, porque as violências elas não podem ser vividas de forma silenciada, e a gente tem mecanismos hoje dentro da universidade pública que são capazes de receber essas denúncias. Então, eu começo a solicitar às pessoas que denunciem, e a forma de denunciar as situações de discriminação, as pessoas LGBTQIA+, é pelo Fala BR, que é um canal da Controladoria Geral da União, da CGU, que ela junta todas as denúncias de quaisquer discriminação dentro do ambiente federal, dentro das ambientes. Então, essa é a porta de entrada das denúncias. Isso não prejudica também que as pessoas procurem a justiça comum. A Defensoria Pública aqui do Paraná, ela tem um departamento específico para atender essas questões. Hoje nós temos a única ouvidora trans do Brasil, que é a ouvidora da Defensoria Pública da União, a Carol Nascimento, que é uma alegria ser minha amiga. A minha esposa trabalhou com ela, então também é um importante canal de acolhimento dessas denúncias. E o NUAP, a SAI também, a Ivana vai falar, mas a gente também está de portas abertas a receber e acolher, porque muitas vezes denunciar as violências, ela pode ser reviver uma situação. Então, contar com rede de apoio, com os grupos auto-organizados de aluno, com o NUAP, com a SAI, com os trabalhos, por exemplo, como é feito por vocês aqui do Cafezinhos, liderados pelo professor Daniel, são importantes estratégias de construir esses espaços seguros. Acho também, eu tenho certeza absoluta, que a gente precisa avançar, porque espaços seguros não são somente em relação à discriminação, mas eles precisam ser pensados também como a universidade ela é um espaço de produção do conhecimento. A gente pode também abranger a noção de espaços seguros para que uma filósofa que eu gosto muito de estudar, é a Spivak, Gayatri Spivak, ela vai falar sobre as violências epistêmicas. Então, mesmo estando na universidade, eu podendo falar que eu sou uma mulher bissexual, casada com uma mulher, sou hoje chefe de um departamento que é fundamental dentro da universidade, a gente precisa avançar para a nossa produção de conhecimento. E aí a gente precisa exigir dos nossos professores, dos nossos orientadores, dos servidores todos dentro da universidade, que constituam nos seus planos de aula, nas suas produções acadêmicas, bibliografias que garantam a participação das pessoas LGBTIQIA+. E aí depois eu quero passar aí uma série de intelectuais presentes hoje aqui no Brasil e fora dele, que são pessoas LGBT, especialmente as mulheres trans, grandes intelectuais no Brasil, mas que infelizmente a gente não vê isso sendo passado nas disciplinas, nos programas de pós-graduação. Então é necessário que a gente avance a ideia de espaço seguro
também para a produção do conhecimento, na medida em que nós, pessoas LGBTQIA+, também somos intelectuais e também precisamos ter essa visibilidade nas nossas biografias. E está com você a bola agora, Ivana. Certo, Xênia, certo, Luan. Bom, quando a gente pensa em universidade segura, ou se a universidade é esse espaço seguro, né, para os LGBTs, primeiro nós temos que pensar o seguinte aspecto, e eu não posso fazer a minha fala de uma outra maneira que não seja a partir da minha concepção, né, de mundo e de sociedade, enquanto assistente social, profissional de serviço social, e que tem, né, um código de ética profissional, mas principalmente princípios, né, que norteiam o nosso código de ética, e dentre eles é a liberdade. Né? Então, nós passamos principalmente a ter uma dimensão dos sujeitos e uma dimensão das instituições, principalmente por esse princípio. Então, pensar a universidade segura é a gente não esquecer que a universidade, enquanto uma instituição social, ela está inserida numa determinada sociedade. E essa sociedade na qual a gente vive, não trazendo apenas para os micros espaços onde a gente está, mas por um espaço maior, que é uma nação, qual é a concepção, qual é a cultura, quais são as formas que nos forjam enquanto sociedade e que a gente vai percebendo, né, essas formas mais violentas ou essas formas mais minimizadas desses processos violentos nas relações pessoais, nas relações interpessoais, né? E de como as instituições acolhem ou não aqueles sujeitos que são de fato os sujeitos daquelas instituições, né? Pensar uma universidade segura, ou se ela é um espaço seguro, primeiro é a gente perceber quais são as instâncias que a universidade tem, quais são os profissionais, quais são os serviços, de que forma eu posso acessá-los, de que maneira eu posso buscar minimamente essas informações para que eu, de fato, tenha um pertencimento institucional, mas também me sinta num espaço de formação profissional que seja, de fato, seguro. Né? Como eu falei anteriormente, eu trabalho na assessoria de assuntos estudantis e ali a gente faz toda a gestão da política da assistência estudantil. Mas isso não significa necessariamente que são apenas demandados programas, né, para os auxílios estudantis, que muitos de vocês acessam, né, mas também são discutidas entre as equipes técnicas, né, e aí entram assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, técnicos de assuntos educacionais e tantos outros profissionais, né, inclusive os profissionais assistentes de administração, porque o que se percebe? É que esse conjunto articulado de profissionais de diferentes saberes tem condições de debater temáticas que são atinentes às instituições, mas que prioritariamente precisam reconhecer quem são esses sujeitos que estão e que fazem a universidade, que nada mais são esses grupos, né, que a gente diz, que circulam dentro da universidade e que não podem passar por processos de formação de uma forma invisibilizada daquilo que eles se constituem e como eles se identificam. Então, esse eu penso que é o primeiro passo para a gente pensar numa universidade, numa instituição de ensino superior segura. Primeiro, eu me sentir pertencente a esse espaço e quais são as formas que eu tenho de acessar e de me sentir minimamente acolhido ou acolhida diante daquilo em que eu me constituo e me identifico enquanto sujeito. Né? Para isso, a gente tem vários serviços que a gente tenta implementar, que a gente tenta articular, mas nada desses serviços se fazem. Né? Eu sempre estudei durante minha formação, e sempre tenho isso, né? A lei por si só não se faz. Ela precisa ser provocada para que ela, de fato, ela se faça cumprir. Então, a gente precisa também contar muito com os sujeitos, né? E quando eu falo sujeitos, é porque eu sempre gosto de nominar dessa forma, porque nós somos o sujeito da nossa ação, né? E nós precisamos usar desse direito, dessa prerrogativa que temos. Então, a gente precisa muito dialogar com todos vocês. Eu parabenizo também pelo dia de hoje, né? Entendo que não foi por acaso e não é por acaso que precisamos
ter uma data, de fato, para marcar o porquê existimos, o porquê nós precisamos respeitar e por que a gente precisa, mais do que nunca, acolher, né, pessoas que se identificam, né, como da comunidade LGBT, para além daquilo que a nossa sociedade muitas vezes tem do policiamento dos comportamentos, do policiamento de como as pessoas podem ser, viver e conviver nessa sociedade. Nesse primeiro momento, eu acho que eu ficaria por aqui, né? Porque a Xênia foi muito feliz e muito técnica na sua fala. Perfeito, muito obrigado. Eu acredito que a gente vai adentrando as outras perguntas no meio do debate, mas hoje o TFPR ela tem uma estrutura para auxiliar pessoas LGBTQIAP+, que estão precisando de algum suporte no momento. É dentro dos núcleos que a gente encontra esse apoio, essa estrutura? Luan, institucionalmente nós temos, e o NUAP, dentro dos campos, né, não vamos falar só de Curitiba, ele é o espaço de acolhimento dos estudantes LGBTQIA+. Inclusive, esse é uma parcela muito considerável do nosso público. Eu atendo muitas pessoas trans aqui no NUAP, muitas mulheres lésbicas, muitos alunos gays, inclusive, que vêm buscar informações não só da seara do ambiente da universidade, mas a gente tem que pensar que a universidade muitas vezes é um espaço de transição da vida adolescente para a vida adulta. Então, por exemplo, informações em relação à prevenção de ISTs, informações em relação ao mundo do trabalho. Muitas vezes os alunos nos procuram porque a questão da identidade de gênero e da orientação sexual, ela pode ser uma situação de conflito familiar. Então, muitas vezes os alunos nos procuram para que a gente oriente em relação à mediação, inclusive, muitas vezes, desses conflitos, porque eles repercutem na vida acadêmica. Então, contar com o NUAP, com as ASAIs, como uma parte da rede de apoio. E eu acho que é importante a gente pensar em rede de apoio. Não é só o NUAP. Se o aluno tem um vínculo maior, por exemplo, como é com o professor Daniel, procurar os professores com quem tem vínculo. Acho fundamental os grupos autogestionados de alunos. Então, participar dos centros acadêmicos, participar do movimento estudantil. Veja, a minha trajetória, eu já participei da organização da Parada da Diversidade diversas vezes, subindo no caminhão, 200 mil pessoas na rua, para dizer que o nosso amor é importante, para dizer que a nossa forma de vivenciar. Um beijo para a Isabel, minha companheira que está aí na live, para dizer que a nossa forma de existir, ela é importante e precisa ser respeitada. E os grupos auto-organizados de aluno são fundamentais, porque também existe a questão do compartilhamento de experiências. A experiência que eu tive de universidade há 20 anos é muito diferente da experiência que a gente tem de universidade. Então, conversar com os próprios pares também é muito importante. E a pressão que os alunos organizados devem exercer sobre o nosso trabalho, seja na fiscalização, mas seja também para pontuar onde não está tendo segurança, os seus eventuais incômodos e dúvidas também em relação a isso. Então, contem com o NUAP, com esse trabalho, mas também formem redes de apoio em grupos organizados, redes de apoio dentro do movimento LGBTQIA+, que também tem vários espaços, e aí vai compartilhando. E também, eu acho que, assim, para mim é fundamental a questão de recuperar a ideia da bibliografia, porque muitas vezes
a gente não enxerga as nossas vivências naquilo que a gente lê, naquilo que a gente estuda. Existe muita gente LGBT produzindo, então, assim, buscar literatura, buscar pesquisas que nos contemplem, para que essa sensação de pertencimento, ela seja pluralizada e seja compartilhada também nas nossas vivências. E até, seguindo até a fala, né, da Xênia, né, penso que é importante mesmo, sabe, que a gente possa dialogar sobre a temática dentro da universidade. Né? Como a Xênia trouxe, nós temos hoje uma comissão de gênero dentro da universidade, né, e que a gente faz vários debates, mas que a gente sempre diz, né, nós precisamos para que o debate seja qualificado, né, para que a gente possa, de fato, falar de uma temática, porque eu sempre digo, eu não sou LGBT, né, eu considero uma mulher hétero, mas não significa... Mas é uma aliada maravilhosa. Que bom, Xênia. Mas o que significa, e o que é o mais importante que eu sempre digo, é o posicionamento político que a gente tem que ter frente a essas diferenças que a gente tem na nossa sociedade, mas que são diferenças que precisam ser valorizadas e respeitadas. Não necessariamente a gente precisa ser, né? E que eu concordo plenamente que a gente tenha que ter, sim, vocês, né, que são da comunidade LGBT, é que tem que dizer para nós também, hétero, o que é viver. Ser LGBT, ser homossexual, ser gay ou trans, quais são as dificuldades, quais são as demandas que vocês têm, quais são as possibilidades também que nós, enquanto profissionais, que atuamos na política da assistência estudantil, mas que está dentro da política da educação superior, precisamos pensar. E quando eu digo da política da educação superior, eu estou colocando aqui também os professores, os coordenadores, os gestores, porque assim, não se faz um espaço institucional seguro sem que haja a participação de todos os atores que lá estão. Então, isso é muito importante. E é importante que vocês deem voz ao movimento de vocês, ao que vocês se identificam e tragam também para os profissionais como vocês também querem ser atendidos. Os espaços universitários, eles existem porque nós temos estudantes. E esses estudantes é que têm que dizer como a política também pode existir e como ela pode atender às particularidades que temos. A comissão de gênero que nós temos hoje, ela justamente a gente nominou assim, e tem uma colega nossa do campus de Guarapuava, a Flávia, que está à frente, na presidência da comissão, justamente o debate é esse. Não é debater apenas a questão da mulher, não é apenas debater a questão do homem, porque a gente também precisa discutir a questão do masculino, mas é também discutir esses outros grupos que estão dentro da universidade, sejam servidores, sejam também os estudantes, mas que a gente precisa saber quem são, se de fato são acolhidos, se de fato a gente tem uma escuta qualificada das suas situações, né? Se de fato eles se sentem pertencentes a essa instituição, para que daí a gente pense assim, bom, temos uma instituição que pode-se dizer segura para o LGBT dentro da UTF-PR, né? Que são serviços assim que a gente busca implementar, mas que a gente não pode implementar, como eu sempre digo, pensando para alguém. Mas a gente tem que pensar esses serviços com esses sujeitos, para que eles nos digam, é assim que a gente gostaria, e é assim que a gente quer ser tratado, respeitado e visibilizado dentro dessa instituição. Certinho. Vou abrir um parênteses aqui, então, para você que está chegando agora aqui na live, a gente está falando sobre o mês do orgulho LGBTQIAPN+, e se a universidade ela é um espaço seguro para essas pessoas. Eu peço para você que está chegando aqui, quer mandar essa live para alguma pessoa que você acha que gostaria de participar, use o aviãozinho que tem ali do lado, no final da tela. Você também pode mandar uma das perguntas que você tem aqui para as nossas convidadas, utilizando o botão do lado. Então, se você tem alguma pergunta ao final da live, a gente vai estar aqui para responder ela. E também, assim que terminar, a gente fala sobre os certificados e sobre o sorteio do livro.
Então, para a próxima pergunta, a gente vai mais para uma parte de edital mesmo, né? Existiu já algum tipo, ou existe algum tipo de edital que tem esse incentivo à participação de pessoas trans dentro de algum projeto? Pode ser tanto de pesquisa, pode ser de ensino, ou até mesmo dentro do auxílio estudantil para pessoas mais vulneráveis. Existe alguma coisa nesse sentido? Quer que eu responda, Xênia, ou você quer? Responde, Então, pode responder. O auxílio estudantil na UTFPR e até a assistência estudantil, né? Embora a assistência estudantil ela não é eminentemente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Quando a gente pensa em assistência estudantil, a gente pensa em uma dimensão muito maior. A assistência estudantil compreende apoio pedagógico, psíquico, social, educacional. Então, assim, ele abarca um conjunto de situações que são maiores. É claro que a gente tem que dar, dentro da universidade, pensando numa perspectiva de permanência dos nossos estudantes, justamente porque a gente tem um país que é desigual, uma situação social e econômica que é diferenciada, né, de muitos outros países que a gente possa perceber, né? E o que a gente tem sempre que ter em mente, e é o nosso prioritário nas nossas ações dentro de uma instituição de ensino superior, é buscar que esses alunos permaneçam dentro da instituição. E que, de novo, a gente pode fazer esse link com a questão de segurança, porque é uma segurança de estar, de poder se estudar, poder se qualificar, poder pertencer a uma determinada instituição e poder conviver de forma respeitosa e harmoniosa. Então, o que nós temos dentro da instituição hoje? Nós não temos editais específicos para, por exemplo, os LGBTs, mas nós temos editais, né, para situações de condição socioeconômica, ou seja, vulnerabilidade socioeconômica, que são voltadas para isso. Mas dentro das ações afirmativas, né, e que nós temos que sempre estar pensando nelas, né, ações afirmativas nada mais é do que eu preciso afirmar e reafirmar que são esses públicos, né, ou esses grupos que precisam pertencer a esse espaço educacional, né, precisamos sim pensar em algumas ações mais específicas. Porque as condições são diferenciadas. Quando a gente pensa nos quilombolas, quando a gente pensa nos indígenas, quando nós pensamos nos LGBTs, quais são as demandas que estão postas ou quais são as situações inerentes a eu pertencer a determinado grupo? São diferentes. Então, a gente também tem que considerar, e nós temos que considerar, essas particularidades e peculiaridades, né? E são avanços que a gente diz, que a gente precisa ainda ter na universidade, para ser, de fato, esse espaço seguro, mesmo diante de algumas situações, avançarmos, né? É necessário a gente ter editais específicos, por exemplo, para os LGBTs, para a comunidade trans, para algumas outras situações? Podemos? Então, vamos dialogar e vamos pensar que possibilidades temos, quais são as prioridades, e precisamos daí contar, sim, com esses diálogos. Acredito que a Xênia foi muito feliz na fala dela, quando ela diz, preciso participar dos DCEs, vocês precisam participar das comissões, né? Essa comissão de gênero, por exemplo, que eu citei anteriormente, ela é aberta a todos os estudantes. Vocês podem participar e devem, porque ela não é uma comissão eminentemente para os servidores. Até porque eu acredito, né, e sei do compromisso dos meus colegas, tanto assistentes sociais, pedagogos, psicólogos e todos aqueles que estão na assistência estudantil, né? Mas também de outros profissionais, como a gente sabe que tem vários professores que participam das comissões, tem vários servidores de diferentes áreas, que também participam justamente porque a gente precisa implementar minimamente políticas e ações que revertam, sim, nessa universidade segura, mas também inclusiva e que, de fato, execute ações para a permanência estudantil. Acho que eu acho importante. Eu acho importante a gente colocar que, por exemplo, nos processos de auxílio estudantil, as famílias LGBTQIA+, são consideradas. Então, nós temos muitos alunos que têm relações homoafetivas, e isso é um avanço. Quando eu estudei não era assim. Então, assim, considerar como união estável, como mesmo
formalizado para de auxílio estudantil, então as famílias homoparentais. O uso do nome social é algo que é garantido desde a inscrição no SISU ou no vestibular, na inscrição do auxílio estudantil e nas matrículas em todos os documentos internos. Então, qualquer tipo de exposição do nome de nascimento, do nome da identidade civil de nascimento, é considerado uma exposição vexatória. Então, a garantia do uso do nome social, ela deve acontecer dentro da universidade, ela é respeitada no ambiente dos editais que o NUAP trabalha, né? Auxílio estudantil, editais de eventos, outros editais, e é considerado também as famílias homoparentais. Eu acho que é importante a gente pensar também, quando a gente fala em universidade e produção do conhecimento, que hoje ocorre dentro das universidades também, infelizmente, um movimento antitrans, uma agenda antitrans, de violação, especialmente do direito das mulheres trans ao espaço universitário. Então, você vê hoje um movimento feminista que muitas vezes é chamado de cisativista, que usa de expedientes acadêmicos para atacar as pessoas trans e reforçar discursos de transfobias. E nesse sentido, a gente como gestora e a gente como intelectual, a gente precisa se posicionar politicamente de forma a garantir o direito à existência e à educação de pessoas trans e enfrentar esses discursos cisativistas que muitas vezes são produzidos dentro da própria academia. Então, combater esse tipo de violência epistêmica que é gerado dentro da academia contra a população trans, como o Luan colocou, cuja expectativa de vida é metade da vida que nós, pessoas cis, temos. Eu tenho 38 anos. Possivelmente, se fosse uma pessoa trans, não estaria na universidade devido às violências. E uma violência que inicia desde da possibilidade do uso do banheiro, da possibilidade de transitar de maneira segura dentro da universidade. E é importante que a gente pense num avanço de garantia de política de cotas, especialmente as pessoas trans, porque elas são um público vulnerável dentro da universidade, que muitas vezes não consegue acesso à educação superior e não conseguem, os índices de permanência da população trans dentro da educação superior é muito menor do que das outras. Então, quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, a gente também tem que reconhecer as posições de privilégios que nós, pessoas cis, temos muitas vezes e oprimimos as pessoas trans no ambiente acadêmico, na medida em que a gente precisa, enfim, se posicionar dessa forma. E aí eu já aproveito que eu estou com a fala para indicar grandes intelectuais hoje no Brasil, que são professoras de universidades federais, que produzem de maneira brilhante e muito resistente teorias voltadas a uma produção acadêmica mais plural e inclusiva. Eu começo pela professora Meg Rayara. Meg Rayara Gomes de Oliveira é professora do setor de educação da UFPR, na graduação de pedagogia e na pós-graduação em educação. É uma preta travesti que é incrível na sua produção acadêmica. A professora Helena Vieiras, que é ligada a um grupo de pesquisa da USP, ela é uma das maiores intelectuais hoje para quem gosta de estudar Foucault. Vale muito a pena fazer os cursos e seguir ela nas redes sociais. Tem a professora Letícia Caroline Nascimento, que é professora da Federal do Piauí, que tem um livro na coleção Feminismos Plurais, que vale muito a pena a gente ler. E a professora de psicologia Jaqueline Gomes de Jesus. Acho que essas são grandes intelectuais, dentre elas duas grandes intelectuais travestis pretas, que a gente precisa pluralizar a nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar ela é
heterossexual compulsória, né? Mesmo para gente que está dentro do movimento, muitas vezes reproduzimos lógicas que são excludentes para nós mesmos. Então, a importância de estar nesse espaço de produção acadêmica e se apropriar desse conhecimento que é tão plural, feito por essas intelectuais. Legal, ótimo. Hoje, como que a gente pode tornar a universidade um espaço ainda mais seguro para pessoas LGBTQIAPN+. O que é de ação concreta que a gente pode começar, assim, para ter esse espaço mais seguro? Bom, eu acredito que ter a universidade se tornar esse espaço seguro, embora muitas vezes a gente saiba que a gente tem dificuldades, que a gente tem equipes reduzidas, muitas vezes, que a gente tem espaços que não há tão acolhimento, né, resistência de alguns profissionais, né, no atendimento, no reconhecimento e principalmente no respeito, né, a ser uma pessoa que se identifique ser LGBT. Eu penso que nós temos, assim, um espaço muito profícuo para a gente poder construir minimamente estratégias, né? Primeiro, nós temos dentro da universidade, da UTFPR, vários núcleos e vários grupos de estudos, né? E são grupos de estudos dentro da UTFPR, né? Não apenas, eu estou falando do campus Curitiba, mas em vários outros campos, em que os professores, em que técnicos administrativos que também fizeram produções científicas, né? Como a Xênia trouxe, né? E que também fazem o debate, né, dessa temática. E são esses espaços que precisam ser ocupados. Nenhuma sociedade, não vai mudar a sua cultura, uma cultura excludente, uma cultura sexista ou uma cultura xenofóbica, se nós não conseguirmos dialogar e principalmente avançar nas discussões. Então, por isso que o que a Xênia traz em relação a alguns teóricos, penso que é muito importante, mas nós também precisamos discutir entre nós, né? Dialogar e saber do que queremos, aonde queremos também chegar. Então, esses espaços de grupo de estudo são espaços formativos e não são apenas para os estudantes, mas são também para os profissionais que estão dentro da universidade e também para a comunidade externa. Porque a gente sempre fala da instituição, né? Da universidade, ou como ela pode ser um espaço seguro, né? Mas eu sempre digo, mas uma hora a gente precisa sair também da porta da universidade. Então, assim, a gente tem que criar espaços, instituições seguras, com certeza. Mas nós temos que também pensar numa sociedade que respeite o ir e vir dos LGBTs, que respeite a sua forma de ser, que respeite a maneira como eu tenho, ou eu demonstro a minha afetividade por quem eu quero. Isso é muito importante, são esses espaços que precisam ser criados dentro da universidade. Então, as comissões instituídas, que a gente tem já existente, mas que a gente também pode pensar em outras, para que a gente possa avançar nessa discussão. Penso que dentro das instituições, né, e a gente sabe que a gente tem pessoas que são um tanto quanto ainda resistentes, né, sobre a temática. Então, a gente precisa também formar essas pessoas para que elas possam ultrapassar, muitas vezes, esse simples preconceito, mas que de simples não tem nada. Porque isso aí envolve vidas, que muitas vezes são ceifadas, que é os números que tu trouxeste no início, né, Lua? E que a gente precisa pensar de que sociedade estamos falando, né? De que sociedade inclusiva ou de que sociedade civilizatória a gente está falando. Né? Então, são esses espaços. Então, dentro da universidade a gente tem. Eu sei que tem muitos professores dentro da instituição que também se dedicam a essa discussão. Né? E são professores que estão sempre prontos a contribuir, a dialogar, né, para que a gente possa construir, de fato, esse espaço seguro, né, dentro da instituição. E criar também serviços, ampliar o que nós já temos, criar novas práticas institucionais de acolhimento, sim, e principalmente reconhecimento da comunidade LGBT da maneira como deve ser, com respeito, como todos os demais. Né? Não é a nossa identidade
de como eu me identifico, que diz que eu posso ou não ser respeitado. Né? E já perpassa aí o direito e a liberdade que nós temos. Se a gente fala de uma sociedade, de uma liberdade religiosa, de uma liberdade de escolha e democrática, a gente também tem que pensar na liberdade de eu me identificar como eu quero, amar quem eu quero, viver com quem eu quero. Então, penso que essa é uma das formas prioritárias que a universidade tem que ter, e nós, enquanto trabalhadores, nós, enquanto profissionais, nós também, enquanto intelectuais, porque produzimos cientificamente, mas também nas nossas intervenções profissionais, porque a gente, quando tem que intervir profissionalmente, a gente também tem que estudar aquela temática, aquela situação, porque não é baseado num senso comum. Então, por isso que eu reforço, precisamos dialogar com a comunidade LGBT para saber o que queremos e onde queremos chegar juntos, né? Juntos somos mais fortes, né? É o que sempre a gente escuta, mas que não é só um slogan, não. É uma verdade. Não é por nada, ou foi baseado num movimento maior, numa mobilização, numa luta. Eu participei num momento com a Xênia, foi quando eu conheci a Xênia, né? Foi numa dessas mobilizações e que para mim me encantou. Me encantou pela garra, pela participação, pela forma como as pessoas de fato se manifestavam lutando por uma causa. Que não é uma causa, mas é uma determinada situação dentro de uma sociedade que precisa repensar as suas formas de ser, viver e conviver. Bacana. A construção de espaços seguros dentro da universidade, mas fora dele, porque para chegar um espaço seguro dentro da universidade, a gente precisa estar seguro fora, porque senão a gente não consegue fazer o caminho de casa até o campus da universidade. Ele não é algo dado e algo, como você falou, concreto. Ele sempre está em disputa. E aí, nós, LGBTQIA+, e os aliados, precisamos entender que essa luta também passa por defesas macro, né, por políticas macro. Então, a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, porque a maioria das pessoas LGBT consegue acesso ao ensino superior nas universidades públicas. Então, a gente não pode tirar do nosso Oriente a defesa da universidade pública e da autonomia da universidade, porque em regimes negacionistas e antidemocráticos, a própria autonomia da universidade está em jogo. A gente acabou de viver um período histórico em que as pessoas que venciam as disputas nas reitorias não eram nomeadas enquanto reitores. A própria democracia dentro da universidade era abalada. E isso vulnerabiliza ainda mais a política voltada às LGBTs dentro da universidade, né? Então, a gente tem que sempre se posicionar politicamente, porque o espaço seguro, ele não é algo dado. E ele é algo que pode ser convertido e atrasado, né? Se a gente for perceber em outros países em que a homossexualidade é colocada como pena de morte, várias dessas leis violentas à população LGBT são extremamente recentes, são antes da década de 90 para cá. Ou seja, a gente sempre está com o fantasma do fascismo, do negacionismo e da destruição da universidade pública na porta da universidade. Por isso a defesa da democracia, a defesa da autonomia das universidades também é uma pauta das LGBTQIA+, e de todos os aliados que entendem que para se viver de forma segura dentro da sociedade, é preciso defender a democracia também. Certo. A gente está seguindo já para a nossa 1 hora de live, então vamos para a última pergunta aqui. Para encerrar, e talvez uma das partes mais importantes aqui da live sofri uma agressão, ouvi
alguém sofrendo uma agressão, como que eu posso me posicionar para dar apoio para essa pessoa que sofreu a agressão, ou como pessoa agredida, qual o primeiro órgão que eu posso ir direto para denunciar? É o Fala Brasil, eu uso a polícia mesmo, eu vou dentro do NUAP, vou dentro de alguma assistência da universidade, qual o primeiro passo assim que eu posso ir me defender? O primeiro passo é onde você se sente seguro. Então, se você se sente seguro com a sua rede de apoio de amigos, você vai lá e se fortalece. Entendendo que o NUAP é um espaço formal, a gente recebe e acolhe os alunos aqui. Mas para o aluno chegar aqui, ele tem que estar minimamente vivo, inteiro e possível de falar. E nem sempre, diante de uma violência, a gente tem condições de realizar uma denúncia. Então, o espaço é onde você se sente confortável. Acionou a rede de apoio, acionou os seus amigos, os seus familiares, ou aqui mesmo no próprio NUAP, a gente vai dar as orientações para uma denúncia formal. Se ocorreu dentro do ambiente da universidade, existe o Fala BR que vai recolher as denúncias, mas a gente tem que entender que muitas vezes as agressões elas se constituem num crime mais grave, então há necessidade de fazer um boletim de ocorrência. Volto a repetir, o NUAP é um espaço em que a gente dá essas orientações também de como fazer o caminho da denúncia. Às vezes a gente precisa de um tempo também, de um fôlego, porque falar sobre violência é reviver vários traumas, não é só um. Porque nós LGBTs, se a gente sofresse uma única violência durante a nossa trajetória, ia ser muito mais simples. Mas às vezes a violência que eu vou sofrer saindo agora da universidade e encontrando minha esposa, vai reviver uma série de violências que eu já vivi no passado, né? E isso vai se acumulando e muitas vezes a gente precisa se organizar e aí coletivamente para conseguir dar conta dessas denúncias. Então, buscar a rede de apoio, ir no NUAP, entrar no Fala BR e procurar a delegacia. Dependendo dos crimes, a gente vai ter outros desdobramentos, mas acho que de forma inicial são essas portas de entrada que a gente pode buscar. E acredito que é isso também, buscar informações também, buscar sempre entender que a gente não é responsável pela violência, porque muitas vezes existe um discurso de culpabilização. Ah, mas a pessoa não pode ser muito afeminada. Ah, mas a pessoa não precisa se beijar em público. Eu até aceito as LGBTs, mas elas precisam se comportar. Não, a gente não é responsável, a gente não é culpada pelas violências que a sociedade discriminatória impõe dentro da gente. Não é responsável por um tratamento desumano que muitas vezes um servidor ou um professor vai colocar num aluno LGBT. A gente nunca é responsável. Então, procurar a rede de apoio e procurar os órgãos, o NUAP, o Fala BR e as outras instituições. Perfeito. Eu acredito que a Sheila trouxe assim de uma forma muito bem didática, né? Todo esse percurso. E também penso que a gente, dentro de uma instituição, pensar numa instituição segura, nós também, estou falando isso enquanto comunidade acadêmica, né? Porque também pertenço. É a gente saber quais são os espaços seguros que eu tenho dentro da instituição, mas quais são aqueles locais ou aquelas pessoas com as quais eu tenho minimamente um vínculo em que eu sei que eu posso contar, que eu posso dialogar e que numa situação tanto quanto mais grave eu possa ir e possa me acolher, né? E como a Xênia colocou, sabendo que eu tenho um tempo para poder falar da dor que eu estou sentindo, do sofrimento, da violação, da agressão sofrida muitas vezes, né? Mas ter de fato nessas equipes profissionais e também na instituição, quem são essas pessoas com os quais, e aí também fica para nós enquanto profissionais, que vínculos a gente estabelece com esses estudantes ou com esses servidores ou com a comunidade LGBT, que a gente tenha tão fortalecido
a ponto de que essas pessoas possam chegar para nós e dizer, olha, eu estou precisando de você porque me aconteceu isto, isto e aquilo. Esse eu penso que é um dos papéis primordiais das instituições sociais, é ter pessoas com quem eu possa, de fato, ter um vínculo estabelecido em que eu me sinta segura e possa dialogar e trazer as dificuldades ou até essa violência. E, claro, esses profissionais ou essa pessoa com quem eu tenho um vínculo estabelecido vai poder me indicar quem são essas pessoas, quem são os profissionais, quais são os serviços, de maneira muito mais qualificada e até resolutiva para determinada situação. Então, eu penso que essa é uma das principais serviços e principal formas como nós temos que estabelecer, né? Não necessariamente eu preciso ter um vínculo tão forte, tão estabelecido, apenas porque aquela pessoa passou por uma determinada violência. Eu brinco, às vezes, que a gente se cruza pelos corredores da universidade e a gente, às vezes, não se reconhece, né? Eu digo que eu brinco porque eu passo por várias pessoas, eu sorrio, eu dou bom dia, dou boa tarde, e às vezes eu até paro para conversar com alguns alunos que eu nem sei quem são, mas que eu passo a conhecê-los a partir do momento em que eu posso dialogar, e muitas vezes eles trazem algumas demandas e algumas situações com as quais eu, trabalhando na ASAI, que é a Assessoria de Assuntos Estudantis, que faz a gestão dos serviços e que não trabalha diretamente na intervenção das ações, eu consigo reconhecer determinadas demandas. E penso que esses são os canais que a gente tem, né? E é claro que a gente tem instâncias que já estão formalmente estabelecidas, as delegacias, os espaços da justiça, mas antes disso, se nós temos espaços em que a gente pode dialogar, ser acolhido, pertencer, penso que a gente pode minimizar o sofrimento, minimizar a dor e minimizar principalmente as formas excludentes que nós temos dentro das instituições e que não é algo que a gente diz é da nossa instituição, não. As instituições, como na sua grande maioria, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade. A universidade, embora ela tenha seu espaço territorial, ela não está fora da nossa sociedade. Ao contrário, ela sofre impacto da sociedade e ela também impacta a sociedade em vários aspectos. Certinho. Vou deixar aqui um último momento, se você tem alguma pergunta para fazer, por favor, utilize a última caixinha ali, antes do aviãozinho de enviar para outras pessoas, para tirar sua dúvida. E vamos falar rapidinho, antes do agradecimento e encerramento, sobre o sorteio e sobre os certificados. Então, a gente tem um livro hoje para sortear durante as pessoas que estão participando aqui da live. O livro é sobre um matemático de formação, Turing, que dedicou sua carreira a desenvolver máquinas eletromecânicas. Uma das máquinas foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial para decodificar mensagens nazistas cifradas e ajudou os aliados a vencer a guerra. Alan Turing, Suas Máquinas e Seus Segredos, de Silvia Amélia Bin e Silvio Luiz Bragato, apresenta a vida e as descobertas deste importante cientista para os leitores de todas as idades. Professora Silvia, que inclusive estava aqui comentando durante a live, muito obrigado pelo carinho que você tem com o Cafezinhos e pela doação desse livro para a gente poder realizar aqui com as pessoas que estão assistindo. Então, para você que quer garantir a participação no sorteio, que você quer ter o seu certificado de participação da live, assim que a gente terminar, abre o link da nossa bio, lá vai ter um formulário para sua inscrição, e para participar do sorteio, você precisa colocar uma palavra-chave. A palavra-chave, então, aqui da live, é respeito. Então, repetindo, a palavra-chave para você participar do sorteio é respeito. O formulário ele vai ficar aberto até sexta-feira, às 12 horas, e o sorteio vai ser realizado nesta mesma tarde. E como muito bem lembrado pela professora Silvia, é o pai da computação e ele também é gay, então pertencente à comunidade. Ivânia
E, Xênia, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acredito que foi uma live maravilhosa, trouxe muito conhecimento, muitas informações que a gente precisa para sustentar a comunidade, para apoiar ela. Como que a gente pode seguir, né, durante todo esse caminho, que esse seja um término de mês maravilhoso para o mês do orgulho, mas que também durante todos os outros meses a gente possa lembrar de todas as pautas LGBTQIAP+, e o quanto é importante o respeito com todas as pessoas e todas as diferenças. Deixo um último espaço, se vocês quiserem se despedir. Aqui a gente não ouve perguntas, então é uma live esclarecedora, né? Maravilha. Isso aí, pode ir já para a sua última fala, por favor. Eu quero agradecer a Ivana, sempre pela parceria. A gente trabalha muito bem juntas, eu tenho uma admiração enorme por ela. Agradecer o professor Daniel, que faz um trabalho muito significativo aqui na universidade. E veja, a escuta de muitos alunos, a gente consegue perceber o cuidado e a grandeza de alguns professores, e o Daniel está dentro desse grupo que, pelo discurso, pela escuta dos alunos, a gente já sabe que professor que é, né? Agradecer o seu trabalho, Luan, que legal você ter sediado, né? Feito a nossa live aqui. O Alan Turing, ele é um pesquisador que sofreu muita violência por ser um homem gay. Ele foi submetido à castração química, ele cometeu suicídio, né? Nossa população LGBT é uma população que tem uma incidência maior de suicídios por conta da violência. Hoje, o nosso dia 28 de junho é um dia de festejar, mas é um dia de luta que começou em Nova York, num bar que chamava Stonewall, e uma das primeiras pessoas que se revoltou foi uma mulher negra travesti, a Marsha Johnson. Então, se a gente está aqui hoje, a gente tem que agradecer às nossas ancestrais e às LGBTs que começaram essa luta muito anterior a gente. E colocar, depois a gente coloca fixo os canais de denúncia daí na live, eu vou te mandar, e me colocar à disposição. Então, quem ficar com dúvida depois, vem aqui no NUAP, eu sempre estou aqui de manhã, então vem aqui conversar comigo, me manda um e-mail, meu e-mail é xeniamelo, com 2 L's, tudo junto, @utfpr.edu.br, e eu estou à disposição de vocês para dúvidas, para conversar, para reclamar, para denunciar, e para a gente construir aí uma universidade mais plural e de diversidade. Tá bom? Um beijão para todo mundo. Obrigado. Eu quero dizer para vocês que foi um momento de muito aprendizado para mim, né? Poder estar aqui nesse momento, poder dialogar, mesmo com as pessoas que eu não estou vendo, né? Mas que eu estou percebendo assim pelas pessoas que estão aqui neste momento, e pelo momento que possivelmente outras também poderão visualizar. Penso que é muito importante. Queria parabenizar vocês por essa ação, parabenizar por vocês utilizarem, né, desse canal, que é uma forma virtual que a gente tem, mas que chega a várias pessoas, né, e que possibilita também que as pessoas possam minimamente refletir sobre alguns comportamentos, sobre a forma como elas lidam e como elas precisam respeitar a comunidade LGBT. Também gostaria de dizer para vocês aqui que estão participando, que a gente precisa falar o que somos, quem somos, né? Eu não conhecia o Luan, mas eu conheci hoje, e com certeza eu posso conhecer muitos mais de vocês, né? E também reconhecer entre vocês e com vocês quais são os serviços, quais são as ações que a gente pode implementar dentro da UTFPR. Coloco aqui também à disposição a ASAI, né, Assessoria de Assuntos Estudantis. É um espaço em que a gente pensa muito sobre vocês, para vocês, e que a gente também está à disposição, mas eu sempre vou reforçar. Procurem em todos os campos da UTFPR os meus colegas dos NUAPs, porque eu tenho certeza que vocês serão acolhidos,
vocês serão ouvidos e vocês terão ali espaços em que vocês possam dialogar também, né? Procure os professores de vocês, né? Porque a gente não está no espaço universitário apenas para uma formação profissional. Queremos, sim, bons engenheiros, queremos excelentes profissionais que saiam da UTFPR, mas queremos, acima de tudo, que sejam pessoas que se formem na UTFPR, mas que, de fato, vivam, sejam alegres, felizes e se sintam seguros dentro desse espaço institucional, mas também fora deles. Então, eu gostaria de agradecer muito, me coloco à disposição e estamos aí, estamos juntos para a gente lutar também pelo respeito que a gente merece. Um último aviso sobre a certificação e também sobre o sorteio. O link é o mesmo, está lá na nossa bio, aqui no perfil do Cafezinhos. A palavra-chave é respeito. E aqui eu encerro com o último agradecimento. Infelizmente, não tivemos hoje a possibilidade de ter acessibilidade em Libras, mas a gente vai baixar essa live e disponibilizar pelo menos em um dos nossos canais esse vídeo com legenda. Então, certinho. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Eu encerro a live aqui.